Boa noite. Muito bom estarmos aqui mais um dia na casa de Deus para adorarmos. Para começar, pedir para Ellen orar para a gente. Oremos. Querido Deus, obrigada por estarmos aqui nessa noite para ouvirmos a sua palavra. Nesse momento iremos entoar louvores, que o Senhor esteja conosco e aceite nossos louvores. Que eu peço em nome de Jesus, amém. Para começar, eu gostaria de ler um texto. Está em João 4, versos 13 e 14. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, pensando nisso, vamos louvar e cantar agora sobre essa água viva que Deus nos oferece. Para que eu não mais tenha sede, vamos pedir isso para Jesus. No calor desse sol, eu busco uma fonte pra me saciar. Mas eu vivo aqui tão só, procuro quem fará minha vida transbordar. Já procurei em tantos pontos, mas só me enche por um dia. Quero um amor que me preencha por toda a minha vida. Eu procurei em tantos pontos, mas só me enche por um dia. Quero um amor que me preencha por toda a minha vida. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede. Água que seja fonte a jorrar para sempre. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede. Água que seja fonte a jorrar para sempre. Dá-me água viva. Dá-me água viva, dá-me água viva. No calor desse sol, eu busco uma fonte pra me saciar. Mas eu vivo aqui tão só, procuro quem fará minha vida transbordar. Já procurei em tantos poços, mas só me enche por um dia. Quero um amor que me preencha por toda a minha vida. Eu procurei em tantos poços, mas só me enche por um dia. Quero um amor que me preencha por toda a minha vida. Pede pra Ele. Senhor, dá-me essa água, pra que eu não mais tenha sede. Água que seja fonte a jorrar pra sempre. Senhor, dá-me dessa água, pra que eu não mais tenha sede. Água que seja fonte a jorrar pra sempre. Dá-me água viva, dá-me água viva. Tipo assim, ó. Dá-me água viva, dá-me água viva, dá-me água viva. Pede pra Ele de coração isso, vai. Dá-me água viva, dá-me água viva, dá-me água viva. Dá-me dessa água, pra que eu não mais tenha sede. Água que seja fonte a jorrar pra sempre. Senhor, dá-me dessa água, pra que eu não mais tenha sede. Água que seja fonte a jorrar pra sempre. Dá-me água viva. Pede, dá-me água viva. Dá-me água viva. Dá-me água viva.
Agora vamos cantar sobre onde a gente pode achar essa água viva. Vamos cantar o hino Tua Palavra. Escondi tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti. Escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Depois que a gente entra em contato com a palavra de Deus, tudo que nos resta é nos entregarmos a Ele e pedir que Ele faça uma transformação na nossa vida, que essa possa ser sempre nosso desejo. Vamos cantar Quero Me Entregar. Em meio à tempestade, intensa escuridão, se tudo está perdido, não vejo solução. Se minha vida toda parece esmorecer e todo sofrimento eu não compreender, preciso ser lembrado que estás a me amparar e tudo aquilo que me aflige quero te entregar.
vitórias e bênção só pra mim. Se todos os meus sonhos eu puder realizar sem o menor esforço, eu tudo alcançar. Preciso ser lembrado que tudo vem de ti, e como consequência eu quero a te servir. Quero minha vida entregar. Quero que tua graça venha me envolver. Quero renascer de novo, meu passado esquecer. Quero ver o teu poder me transformar. Quero minha vida entregar. Quero que tua graça venha me envolver. Quero renascer de novo, meu passado esquecer. Quero ver o teu poder me transformar. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. Medicina para o reino. Meu nome é Giovana, eu tenho 21 anos e atualmente eu moro em Curitiba, fazendo faculdade de medicina. Sempre quando eu imaginava a faculdade, né, o que todo mundo me contava, eu sei que ia ter muitos desafios, principalmente com relação ao sábado, criacionismo, mas quando eu entrei na faculdade em si, que eu me deparei com essa realidade, foi muito diferente. Por minha sorte, tinha uma outra pessoa adventista também, que acabou se tornando minha amiga, Paula. Tinha uma matéria onde a gente conversava e falava onde a gente tinha feito o ensino médio, como a gente tinha ido parar na medicina, e a gente tinha comentado que ela tinha estudado no internato. E eu lembro que daí também, em alguns dos dias, eu tinha ido com uma das camisetas da Colportagem, e foi nesse momento em que a gente eu percebi que ela era adventista, e a gente conversou e realmente foi interessante perceber que eu não estava sozinha naquele ambiente. Na faculdade a gente tem muitas atividades extras, né? Muitos estágios, muitas ligas que vão compor o nosso currículo muito além, né, do conteúdo normal que a gente tem na sala de aula. Vários deles, as provas eram aos sábados ou tinham plantões aos sábados. Eu chegava a perguntar, mandava mensagem e eu falava: oi, tem a possibilidade de fazer em outro momento? E foi nessa, tentando algumas, que eu consegui uma. E eu mandei mensagem para a diretoria da liga, expliquei toda a situação e eles aceitaram. Então eu assisti as aulas que eles deram antes e eu estudei muito. Quando me entregaram a prova, eu olhei só as questões. Falei, gente, isso aqui não vai dar certo. Tava tudo muito difícil. Só tinha eu na sala e a pessoa que estava aplicando a prova para mim. Eu olhava para a pessoa olhava para mim e olhava para a prova. Marquei a última questão no último minuto e entreguei a prova. E na segunda-feira, que ia sair o resultado, passei o dia todo apreensiva, assim. E quando saiu o resultado à noite, eu não só tinha passado, mas eu tinha passado em primeiro lugar na prova. Deus foi muito bom comigo, porque realmente eu fui fiel no que eu mais fui testada. Certa vez eu estava na faculdade de manhã, numa aula, e as meninas estavam combinando, vamos sair de noite. E eu falei, não, gente, eu não vou conseguir porque hoje é sexta. E de repente, assim, sem eu esperar, elas viram pra mim e falam, Gi, então a gente vai fazer pôr do sol na sua casa. Fiquei pensando, não tenho comida, minha casa está uma bagunça.
E na hora do almoço eu fui pra casa, saí arrumando a casa, a mesa, colocando os pratos, preparando comida. E aí a gente foi lá pra casa depois que a aula acabou. Nessa hora tava tendo um pôr do sol muito bonito no terraço do prédio que eu moro. E a gente falou, então vamos subir lá e a gente faz tudo lá em cima, vendo o pôr do sol. E a gente cantou uma música, fizemos pedidos de agradecimentos, elas agradeceram várias coisas durante a semana. E a gente orou no final. E no final eu falei, gente, depois da oração a gente se abraça, deseja feliz sábado. E foi muito lindo de ver, tipo, todo mundo se abraçando e desejando feliz sábado no final. E eu falei, olha gente, eu vou pregar no domingo de noite. E 2 amigas dessas 7 da faculdade foram. Conversando com elas, elas falaram de, nossa, muito legal, eu nunca tinha ouvido falar do mandamento do sábado. Já aproveitei e deixei, falei pra elas, tem muito mais coisa. E vocês querem conhecer? Vocês querem estudar a Bíblia? Mas na hora elas falaram assim, vamos, eu quero saber mais. E a gente estudou a Bíblia o semestre todo. E ainda está estudando a Bíblia. Não sei se em algum momento elas iam ter outra oportunidade de ouvir as verdades da Palavra de Deus. Eu também não sei quais são os resultados que vão dar desses estudos. A gente continua estudando. Eu acho que a minha história, ela não tem um final milagroso. Ela também não tem um final, mas ela tem uma experiência que diz que Deus é bom o tempo todo. E Deus é fiel com aqueles que o obedecem e seguem os seus mandamentos. Ele nunca nos desampara. As provações e as questões da medicina, elas não terminam agora. Claro que vai ter o internato, vai ter a residência, mas eu vejo que em todos os momentos Ele tem capacitado, Ele tem permanecido e tem nos tornado firmes nessa obra que Ele quer. Pode ser que às vezes você seja fiel e não tenha uma recompensa imediata. Mas isso não quer dizer que Deus não está lá, que Deus não está te cobrindo de bênçãos da mesma forma. Eu não ajo de forma fiel porque eu estou esperando alguma recompensa do Senhor, mas sim para que eu possa ser um canal de bênção para as pessoas que estão à minha volta. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Provai e vede. Agora é o momento dos irmãos, aqueles que vieram prontos, trazer aqui à frente o seu dízimo, a sua oferta, enquanto vai ter aqui um louvor para adoração ao nosso maravilhoso Deus. Provai e vede tem me lembrado do Vitor e agora me lembrou do Estevão. Vamos louvar a Deus. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração puro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus através da oração. Eterno Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso mantenedor,
Te agradecemos por mais um dia. Te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de te adorar através dos dízimos, das ofertas, e também, ó Deus, de podermos estar aqui na tua casa para adorar o teu nome. Obrigado. Prepara-nos para ouvir a tua mensagem desta noite e que tenhamos uma semana na tua presença. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que bom, mais uma vez, estamos na casa de Deus. Agora, no nosso momento de oração, queria compartilhar com vocês que ontem a minha classe foi uma bênção. E nós falamos de oração, né? Estamos estudando os salmos, que são orações que Deus deixou na Bíblia. E na nossa classe ali, teve muita participação, nossa classe sempre tem. E eu fiquei com uma coisa na minha cabeça que eu queria ter falado e acabou que não deu tempo, e eu pensei na hora, vou falar amanhã, já que estarei no momento de oração. A gente viu na classe, e todos viram também, que existem várias formas de oração, e duas principais, a gente viu que é uma oração espontânea e também a oração lida, né, oração escrita, que a gente tem os salmos, o Pai Nosso e tal. E o que eu queria dizer ontem na classe é que todas elas são importantes na vida do cristão. Cada uma no seu momento, cada uma com seu propósito, mas todas as orações são de vital importância para o cristão. E aí, hoje, estudando um pouquinho sobre isso, eu vi que na Bíblia tem várias passagens que demonstra que seria, assim, impossível Deus não ouvir nossas orações. Seria, assim, até estranho se Deus não se dispusesse a ouvir nossas orações. A primeira passagem está em Isaías 59:1. Queria ler com vocês. Isaías 59:1 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Aqui está dizendo que Deus ouve qualquer oração, qualquer pessoa, qualquer ser humano que falar com Deus, de qualquer forma, Ele vai ouvir. A outra passagem está no Salmo 94, no verso 9, que está escrito assim, Salmo 94, verso 9. O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Mais uma passagem dizendo que se o Deus que fez o ouvido, como que Ele não vai ouvir? Aí eu sou um pouco curiosa nessa coisa de corpo humano. E o ouvido é um sistema bem complexo. Tem 3 partes, externa, média e interna. Deus colocou ali pelos, cera, para não entrar sujeira, insetos. Os menores ossos do corpo humano estão ali dentro. Os 3 juntos são do tamanho de um caroço de laranja, uma semente de laranja. Os menores ossos do corpo humano. Por que Deus fez assim? Ele poderia ter feito só um buraco e falar, ouça, e nós iríamos ouvir. Mas Deus é tão grandioso e aqui a gente vê que Ele se preocupa com os mínimos detalhes. E que Ele nos ouve. Só que na Bíblia também diz que mesmo antes da gente falar, Ele já sabe. Mas Ele quer o quê? Ouvir. Ele quer ouvir. Ele quer ouvir de mim e de você
o que você sente, o que você deseja, o que você agradece, Ele quer te ouvir. Ele se importa comigo, com você, com todos os seres humanos que são a menina dos seus olhos. Então, nesse momento de oração, eu queria dar um tempinho para você falar com Deus. Seus problemas grandes, seus problemas pequenos, do tamanho de um caroço de laranja, do tamanho de uma melancia. Deus se importa com todos eles. Vamos nos ajoelhar, vamos falar com Deus e conversar com Ele. Depois vamos fazer uma oração juntos. Querido e amado Pai que estás nos céus, estamos aqui mais uma vez, Senhor, ajoelhados na Tua presença, na Tua santa casa, e queremos, Senhor, demonstrar nossa gratidão a Ti, Senhor. Gratidão porque Tu és um Deus onipotente, onisciente, um Deus poderoso, um Deus que se preocupa, que se importa conosco, mesmo sendo tão pecadores, Senhor. Obrigada, Senhor, por tantas bênçãos, as bênçãos diárias, os milagres diários que nós nem vemos, Senhor, mas só o Senhor sabe o que fazes para podermos estarmos vivos, estarmos aqui a cada dia. Queremos também, Senhor, Te entregar toda a nossa vida, Senhor. O Senhor já sabe tudo que passamos, tudo que precisamos, mas aqui, Senhor, os Seus filhos falaram contigo. E Te peço, Senhor, que atenda conforme a Tua santa e boa vontade, Senhor. Porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, entregamos, Senhor, nossas vidas à Tua vontade, Senhor. Dá-nos a Tua paz, abençoa o sermão que vem logo a seguir, abençoa o pastor, que possamos sair daqui, Senhor, repletos do Teu Santo Espírito e revigorados para mais uma semana de trabalho, de labuta, e que mesmo se tivermos problemas, Senhor, que estejamos na Tua santa paz. Tudo isso Te pedimos, não porque temos mérito, mas em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Eu já fui ovelha errante, do pastor eu me afastei, fui seguir os meus caminhos e do aprisco me ausentei.
Foi um passo após o outro, sem notar eu me perdi. E já era noite escura, quis voltar, não consegui. E cercou-me o desespero, tive medo de morrer, pois o frio congelava, não podia me mover, porque fui assim tão longe e tolice cometi. Se pudesse eu voltaria para nunca mais sair. De repente ouvi ao longe uma voz tão familiar. Era o meu pastor chamando, quase rouco de gritar. Me avistou lá no penhasco e correu pra me alcançar. Estendeu o seu cajado, conseguiu me resgatar. Choro agora de tristeza, no meu peito sinto a dor. Dor maior é quando penso que deixei o meu pastor, que me abraça em seu peito e com força me sustém. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Amigos, boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela essa música tão bonita, né? Tão inspiradora, falando do cuidado que Deus ele tem por cada um de nós. Eu quero lhe convidar a abrir a Bíblia no livro de Crônicas, 2 Crônicas, no capítulo. Nós vamos ler 3 capítulos aqui, os capítulos 27, o 28 e o 29. 2 Crônicas, capítulos 27, 28 e o 29. Acharam? 2 Crônicas 27, 28 e o 29. No antigo Israel, quando Deus ele queria falar com o seu povo, ele dava mensagem a um homem. Como era chamado o homem que recebia essa mensagem? Profeta, não é isso? Deus dava mensagem ao profeta, também concedia mensagem às vezes ao rei, e tanto o rei quanto o profeta, eles representavam o próprio Deus diante do povo.
Eram os líderes espirituais de Deus para poder guiar o povo, para poder direcionar o povo diante das lutas, das dificuldades, levar o povo a ter uma confiança. Esses líderes, nos dias de hoje, eles poderiam ser comparados ao pastor, ao ancião, por estar guiando, estar liderando o povo a um compromisso ali com Deus e, acima de tudo, liderando o povo também a se aproximar de Deus. A gente costuma dizer, ou algumas pessoas costumam dizer assim, na visão de alguns, quando o pastor é bom, como é que fica a igreja? Boa ou ruim? Hoje não é culto, hoje a gente vai estar estudando, ok? Hoje a gente vai estar fazendo juntos a questão da mensagem. Então, na visão de alguns, quando a igreja, quando o pastor, ele é bom, a igreja fica boa ou fica ruim? Na visão de alguns. Boa ou ruim? Boa. E na visão de alguns, quando o pastor não é tão bom, a igreja fica boa ou fica ruim? Na visão de alguns. Ruim. Hoje nós vamos estudar a história de 3 pastores que cuidaram da igreja central de Macaé, lá na cidade de Jerusalém. E como a igreja, ela agiu, ela desempenhou, como a igreja respondeu durante o período da administração deles. Tá ok? Então, o primeiro deles, capítulo 27, os versos 1 e o 2, dizem assim, 27, versos 1 e o 2. E tinha Jotão 25 anos de idade, quando assumiu qual igreja? Qual cidade? Jerusalém. E durante 16 anos foi pastor nessa cidade. Verso 2. E sua mãe se chamava Jerusa, e ela era filha de Zadoque. E Jotão fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, conforme seu pai Uzias fizera. Mas não cometeu o pecado de entrar aonde? Aonde, queridos? Porque só quem poderia entrar no templo? Só o sacerdote, né? Veja, o pastor era bom ou era ruim? Bom ou ruim? Bom. Ele fazia tudo conforme a orientação do Senhor. Mas vamos ver como que a igreja era naquela época. Olha o finalzinho do verso 2, o que diz assim, ó. E mesmo assim, a central de Macaé continuava no quê? Com suas o quê? O pastor era bom, mas a igreja era ruim, não respondia ali. O pastor Jotão, ele foi transferido. Capítulo 28, um outro pastor entra agora no seu lugar. Segundo Crônicas 28, os versos 1 até o 5, diz assim, ó. E tinha Acás 20 anos de idade, quando assumiu qual igreja? Qual cidade? Jerusalém, ok? Pode ir. Diz assim, o verso 2. E não fez o que era reto perante o Senhor, e não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai, o fizera. Antes, andou nos caminhos dos pastores de Israel, e até fez imagens fundidas a Balaíns. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante de si. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore frondosa, pelo que o Senhor, o seu Deus, o entregou nas mãos do rei dos Sírios, os quais o derrotaram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxera a Damasco. E também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande o quê? Derrota. Acás era um bom ou mau pastor? Um péssimo pastor. Imagina a situação, querido. Olha a condição dele. A Bíblia Sagrada diz que ele não fez aquilo que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai, o fizera.
Nem sempre pais espirituais produzem filhos o quê? Espirituais. Nem sempre acontece isso. E às vezes pode acontecer o contrário. O pai ser perverso, mas o filho sair como? Sair espiritual. Às vezes ocorre a situação assim. Mas no caso de Acás, ele era tão mau, mas tão mau. Imagine a situação. Final do ano nós tivemos a Santa Ceia aqui, não é isso? Terminou que horas a Santa Ceia? Quem lembra? 9h30 mais ou menos. Mas imagine que além da Santa Ceia, a gente estendesse um pouco mais, uma confraternização, um bate-papo, e a gente saísse da igreja à meia-noite, ou quase meia-noite, e você está indo para casa, e um pouco assim distante, você avista numa esquina, numa encruzilhada ali, uma pessoa, que horas? Qual horário? E a pessoa à noite ali numa encruzilhada, ela mexendo com algumas coisas, ela acendendo ali um fogo, o que ela está fazendo? Meia-noite na encruzilhada. Um despacho. Sexta-feira, eu fui a uma loja de Umbanda aqui na cidade. Eu estava procurando um fumo de rolo para poder fazer um remédio para parar de fumar, para a gente usar nos Calebs. E fui em tudo quanto é tabacaria aqui da cidade procurando fumo de rolo. Conhece fumo de rolo? Conhece por esse nome? Fui em tudo quanto é loja. E por fim uma pessoa disse assim: você só vai achar onde? Em loja de quê? E eu achei lá. Entrei ali, comprei o fumo, né? Até o rapaz falou assim: você vai fumar ou você vai usar? Eu falei: não, eu não fumo. Mas como é que você está comprando fumo se você não fuma? Não, amiga, é que eu vou fazer um remédio justamente para parar de fumar. E do lado ali tinha uma moça, uma menina jovem, e ela comprando os seus aparatos para fazer um trabalho ali à noite. As suas panelas, seus pratos ali de barro, as suas velas coloridas e outras coisas mais. Veja, queridos, imagine a situação. Você saiu da igreja, qual igreja? Mas qual igreja? Qual cidade? Jerusalém. Macaé não. Macaé não, Jerusalém. Você saiu da igreja, final de ano, virada de ano, participou da ceia, participou da confraternização, e quando você está indo embora, que horas? Você encontra na esquina a pessoa fazendo um despacho. E quando você se aproxima dela, você percebe que essa pessoa que está fazendo o despacho à meia-noite é o seu pastor Acás, que há alguns instantes ele estava ministrando a Santa Ceia para você. Não é isso que a Bíblia diz que ele estava fazendo aqui? Numa oferenda? Só que Acás, ele foi um pouquinho mais além. Na época do antigo Israel, havia um costume na região. Quando as coisas não iam bem, quando a seca estava muito forte, ou quando a chuva era muito intensa, quando as colheitas não eram boas, quando as coisas davam ruins ali na família, eles pensavam: o Deus da chuva está irado conosco, o Deus do sol, ele está irado conosco, o Deus das bênçãos, da agricultura, ele da fertilidade, ele está irado conosco. É por isso que nós não somos o quê? Não estamos sendo o quê? Abençoados. E a maneira no pensamento deles de aplacar a ira desse Deus era fazer o quê, querido? Sacrificar o quê? Mas o que sacrificava para esses deuses? Os filhos. E havia um costume, e esse costume passou a ser absorvido por Israel, principalmente através de Acás e a sua ímpia esposa, de sacrificar os filhos mais velhos. Quem aqui é filho mais velho? Levanta a mão. Só os filhos mais velhos. Deixa eu ver quantos iria para o saco lá naquele dia. Pelo menos 4 aqui, né? E eles tinham um costume haviam 2 maneiras de se sacrificar um filho mais velho. A primeira, uma das maneiras, você fazia
a fogueira, semelhante à fogueira junina, matava o indivíduo, amarrava, colocava em cima da fogueira e botava fogo. Uma outra maneira que passou a ser muito usada em Israel, construía-se uma estátua de ferro. Essa estátua era oca, ela tinha suas mãos estendidas para receber algo. Colocava-se a lenha dentro da estátua, botava fogo na lenha. E como fica o ferro quando entra em contato com fogo? Ele fica como? Vermelho, incandescente, ali, brasa viva. Nesse momento, pegava-se o filho mais velho e colocava-se na mão daquela estátua, vivo. Não dava tempo nem de gritar. Era isso o que o pastor Acas estava fazendo com seus filhos e os filhos da igreja lá em Jerusalém. Você ficaria numa igreja assim? Você ficaria? Ia uma, depois ia outra, né? Era assim que acontecia. Quando os filhos do rei, e ele tinha muitas mulheres, quando os filhos dele acabavam, os filhos mais velhos, ele passava a pegar os filhos agora do povo. E ai daquele que não entregasse a toda a família. Era isso que o pastor Acas, ele estava fazendo na igreja central de Macaé. Em qual cidade? Jerusalém. Foi transferido a Acas. Ele foi para onde, Celso? Direto para onde? Foi transferido direto para onde? Direto para o inferno, né? Foi transferido a Acas. E um outro pastor assumiu o lugar dele. Capítulo 29, diz assim, ó, capítulo 29, a partir do verso 1, ele diz assim, ó, e tinha Ezequias, qual a idade? Observa que é mais ou menos a minha idade, né? 25, 26, 27 anos, tinha Ezequias 25 anos de idade, quando assumiu qual igreja? Qual cidade? Jerusalém. E por 29 anos foi pastor ali. E sua mãe chamava-se Abia, e era filha de Zacarias. E fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. E ele, veja bem, queridos, no primeiro ano do seu ministério, no primeiro mês, eu me arrisco a dizer, no primeiro dia, ele abriu as portas da casa do Senhor e o quê? E as reparou. Veja, queridos, a casa de Deus, ela era utilizada para tudo, menos para o quê? Era utilizado para tudo, menos para o quê? Menos para adorar a Deus. Se fosse nos dias de hoje, a igreja, ela seria utilizada como um ponto de drogas. Se fosse nos dias de hoje, seria o local onde as prostitutas marcariam os seus programas ali. Se fosse nos dias de hoje, seria o local onde os mendigos, os viajantes aí, né, os andantes pelas ruas, eles encontrariam um abrigo para poder dormir. Seria o local onde os animais iriam dormir. Por isso o verso 4, a continuação do texto, ele diz assim, ó, e trouxe os anciãos e os líderes, e os ajuntou na praça oriental, e lhes disse, ouvi-me, ó líderes, santificai-vos agora a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário o quê? 8 dias eles gastaram, Carla, para limpar toda a igreja. Eles fizeram um grande mutirão ali, e precisaram de 8 dias, para poder fazer toda a limpeza. Então ele diz, tirai do santuário a imundícia, porque os nossos pais, eles prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram. Pode passar mais um. Isso. Verso 5. O 6 agora. Mais um. E desviaram o seu rosto do tabernáculo, e lhe deixaram, e voltaram as costas ali para eles. Queridos, eu quero ver com você agora 4 pecados que a igreja central de Macaé, lá em Jerusalém, cometeu. 4 pecados que as famílias da central de Macaé cometeram
lá em Jerusalém. E nós aqui, a Macaé moderna, a Macaé contemporânea, a gente não pode cometer. Primeiro pecado, verso 7, diz assim, ó: e também fecharam as portas do pórtico. Alguma tradução de diferente aí? Do templo? Ok. Alpendre, pórtico, templo, eram as portas da onde que estavam fechadas, querido? Da onde? Alpendre, pórtico, templo, eram as portas da onde que estavam fechadas? No nosso contexto aqui, as portas da igreja. Já aconteceu de você vir aqui à igreja, domingo, quarta e sábado, a menos que tenha assim, acontecido algo extraordinário, e você chegar aqui e as portas da igreja estarem fechadas na hora do culto, e não ter culto e ninguém avisar porque não teve? Já aconteceu isso? Não? Então, desse pecado, a nossa igreja está o quê? Está o quê, querido? Livre. Mas espera aí, quando é que eu fecho as portas do meu coração para Deus? Quando é que eu fecho as portas da minha igreja para Deus? Existem muitas maneiras de se fechar as portas da igreja para Deus. Uma delas, quando eu venho para a igreja e penso que a igreja é pracinha, eu venho para a igreja só para quê? Alguns vêm para a igreja só para quê? Só para conversar. Não é pecado você conversar na igreja. Você não tem que entrar mudo e sair calado. Mas tem pessoas que chegam na igreja e querem colocar todo o papo em dia. Ah, você viajou para onde? E quer colocar toda a conversa da semana, do mês ou do ano em dia, enquanto a programação da igreja ela se segue. Uma outra maneira da gente fechar as portas da igreja para Deus é quando a gente vem para a igreja para dormir. É claro, cada caso é um caso. Às vezes a pessoa ela toma remédio controlado, trabalha à noite, teve um dia extremamente cansativo, uma semana cansativa, passou mal durante a noite e não dormiu direito. Cada caso é um caso. Mas existem pessoas, queridos, que quando chega na igreja, independente da idade, dá um sono mortal na pessoa. Ela chega na igreja, começa a dormir. Quando o pregador diz amém, ela acorda numa espontaneidade, numa energia, numa alegria. Lá no Espírito Santo, há uma igreja, e nessa igreja, há muitos anos, quando ainda era um pouco mais jovem, havia um senhor, e ele sentava no último banco da igreja. O último banco. E ele sentava sozinho no último banco da igreja. E se você fosse um desavisado e estivesse visitando aquela igreja e sentasse ao lado dele, você teria uma ingrata surpresa, porque durante o culto ele fazia 3 coisas: ele dormia, ele roncava e ele babava. E babava muito. Se você sentasse do lado dele, igual o Valdeci e o Paulo César estão sentados ali, ele pendia a cabeça no seu ombro, e ali era um banho que você tomava. Então, nenhum membro da igreja sentava ao lado dele. Entende, queridos? E há pessoas que às vezes vêm para a igreja e passam o tempo todo só o quê durante o culto? Dormindo. Ellen White diz que quando a gente vem à igreja para dormir, é um grave desrespeito a Deus. Um grave desrespeito. É claro, cada caso é um caso. Ok? Cada caso é um caso. Uma outra maneira da gente fechar as portas do coração a Deus é quando a gente troca o compromisso que a gente tem na igreja com outros compromissos. Veja, queridos, a nossa igreja tem muito mais membros do que isso, né? Tem 10 vezes mais membros do que isso. Todos estão trabalhando, todos estão doentes, todos tiveram um imprevisto, todos chegaram tarde do trabalho, todos estão viajando. Quando a gente troca o horário do culto por outro compromisso,
né, por outra situação ali, a gente está desrespeitando também a Deus. Rafael, eu quero te convidar para tomar um açaí. Qual a pergunta que você me faz, Rafael? Antes de saber aonde? Que dia? Quarta-feira. Qual a segunda pergunta? 7:30 da noite. Aí eu passo lá na sua casa e te pego, tá bom? É rapidinho. Confirmado? Por quê? Você não tem horário vago, querido. Não tem essa história de, não, eu vou ver, não, é aniversário, domingo à noite. Não tem essa história, querido. Não tem essa história. Não, eu não vim à igreja no sábado porque eu fui para um casamento. Adventista não vai em casamento no sábado, querido. Mas é meu amigo, pastor. É um grande amigo, tal. Eu não posso fazer uma desfeita dessa com ele. Se ele é seu amigo, ele vai respeitar e vai colocar em outro dia. Você não pode fazer a desfeita com amigo, mas faz a desfeita com Deus. Adventista não vai a casamento dia de sábado. Eu não sei se já aconteceu com você. Você está preparado para vir à igreja, a criança vai e derrama o prato de mingau na roupa, ou faz as necessidades dela ali na roupa, e você acaba não vindo. Você está quase saindo, chega uma visita na sua casa. Quantos já receberam visita? Na casa, perto da hora do culto. Quantos já receberam? E a maioria das vezes, qual a religião da visita? De qual igreja que é? Adventista. A maioria das vezes. Você está se preparando no sábado para vir para a igreja, chega uma visita na sua casa, não é só 5 minutos que eu quero falar com você. Quanto tempo ela fica? Quanto tempo? E aí vai o culto todo. Já aconteceu assim com você, imprevisto? E aí quando é no outro dia, você encontra alguém que esteve no culto, ele vira para você e fala assim: Cláudio, o senhor perdeu a mensagem de ontem. O culto foi o quê? Uma bênção. A mensagem era para quem? Para quem? A pessoa fala: era para você a mensagem. Ellen White diz assim, que quando o ministro de Deus, e aqui eu coloco todo aquele que prega, todo aquele que faz a mensagem, ela diz assim: quando o ministro de Deus, ele está no seu escritório, se preparando a mensagem, ela diz que Satanás, ele entra como que por detrás. Ela diz assim, o livro O Grande Conflito, página 519. Vendo ele quem? Ele quem? Satanás. Vendo ele, o mensageiro de Deus, examinando as Escrituras, toma nota do assunto a ser apresentado ao povo, e emprega então todo o engano e astúcia, no sentido de amoldar as circunstâncias, a fim de que a mensagem não atinja quem ele está enganando a respeito daquele mesmo ponto. Alguém que mais necessite da advertência estará empenhado em alguma transação comercial que requer a sua presença, ou de algum outro modo será impedido de ouvir as palavras que poderiam demonstrar um cheiro de vida para o quê, querido? Vida para o quê? Para a vida. Veja, queridos, nem se o ancião ou o pastor for à sua casa, qual horário? Qual horário? O horário de culto, a menos que tenha ido para lhe buscar. Você está afastado da igreja, foi ali fazer uma visita para você, nem se o pastor ou o ancião for à sua casa, na hora que você estiver saindo para o culto, cuidado, pode ser que Deus não mandou ali na sua casa, pode ser que alguém, outro indivíduo mandou, para impedir que você estivesse ali no culto. Uma outra maneira um outro pecado que eles cometeram, ainda no verso 7, diz assim, e apagaram o quê? O que eles apagaram? Não ouvi. As lâmpadas. Salmo 119, verso 105, o que diz ali? Lâmpada é a tua o quê? E luz para o quê? Luz para os meus caminhos.
O que era a lâmpada, querido? O que é a lâmpada? O que é a lâmpada, igreja? O que é a lâmpada? A palavra. O que é a igreja central de Macaé? Em qual cidade? O que eles não faziam? O que eles não faziam? Não liam a Bíblia. Você lê a sua Bíblia? Eu não estou falando fazer ano bíblico, não, querido. Eu estou falando de estudar a sua Bíblia. Você lê a sua Bíblia? No passado, a gente era conhecido como o quê? O povo da Bíblia. Você não encontrava adventista envolvido em outra igreja. Você não encontrava adventista assim, indo para outra igreja. As visitas que eu tenho feito aí no distrito, fiz poucas aqui em Macaé, eu recebi apenas 2 pessoas que me retornaram no particular, aqui da nossa igreja. Mas as visitas que eu tenho feito aqui nas igrejas, encontrei uma pessoa, e a pessoa disse assim, era da igreja, e conheceu uma outra pessoa, se envolveu com ela, casou com ela, e para não ter briga em casa, o que preferiu? O que ela preferiu? Passar para a igreja dessa pessoa. Passar para a igreja dela. Não, pastor, para não ter briga, porque Deus é o quê? A Bíblia é o quê? É uma só. Ellen White diz que 9 de cada 10 casamentos em julgo desigual, ele dá errado. 9 em cada 10. Ou seja, para quem está casado, tem jeito? Não. Para quem está casado, você tem que orar a Deus para te ajudar a trabalhar na conversão do seu cônjuge. Mas quem está solteiro, entrar num relacionamento em julgo desigual, é a mesma coisa que você investir numa empresa, todo o seu dinheiro, e essa empresa tem 90% de chance de o quê? De dar errado, de falir. Ah, pastor, mas a Bíblia já é clara, querido. A Bíblia já é clara. Então, no passado, a gente era chamado de o povo da Bíblia. Por que éramos chamados assim? Por que a gente era chamado assim? Por que Laodiceia? A gente era chamado assim? Sim, a gente conhecia a Bíblia. Você chegava para um adventista e falava assim, me diz aí 5 versos que prova que o sábado é o dia do Senhor. Ele dava 15. Me fala aí 4 versos provando a questão do santuário. Ele dava 10. Me diz aí 12 versos provando a mortalidade da alma. Ele dava 50. 13º sábado. O que acontecia aqui nas nossas igrejas, querido? Quem vinha aqui na nossa igreja? 13º, quantas crianças? O que elas faziam aqui? Quantos versos falavam? Quantos erravam? Nenhum. Se o seu filho for chamado sábado aqui, o sábado que eu estiver pregando, no último mês, se eu chamá-lo aqui à frente, ele vai conseguir falar o verso da lição daquela semana? Será que ele conseguiria falar? Um pastor foi visitar uma senhora idosa, uma história antiga, era muito contada nas décadas de 70, 80, os mais antigos vão lembrar dessa história. O pastor foi visitar uma senhora idosa, e ele chega ali na casa da senhora e faz a pergunta, e aí, irmã, como é que estão as coisas? A irmã começa a se queixar com o pastor, pastor, eu estou com dor aqui, com dor ali, e começa a falar a sua situação. E a Bíblia, irmã, a senhora tem lido a Bíblia? Pastor, desde quando eu perdi os meus óculos, eu nunca mais pude ler a Bíblia. Pastor compadecido, vai à estante, pega a Bíblia dela toda empoeirada, e para surpresa dele, o que estava dentro da Bíblia, querido? Estava o quê? Os óculos. Ela perdeu os óculos ou esqueceu da Bíblia? Quantos lembram dessa história que era contada? Quantos lembram dessa história aí? Eu falei que os mais velhos iam lembrar. Falei ou não falei? Não, levantou a mão porque quis, né? Eu ainda falei. Você tem lido a sua Bíblia?
A igreja central de Macaé, lá em Jerusalém, ela não lia a Bíblia. Os jovens da central de Macaé, lá em Jerusalém, eles não liam a Bíblia. Terceiro pecado que a igreja cometeu, diz assim, ó, e nem queimaram o que, queridos? Incenso. Apocalipse, no capítulo 8, o verso 5, ele diz que o incenso era o que, queridos? O que era o incenso? Lembra? O que era o incenso? As orações de quem? As orações dos santos, né? As orações dos santos. A Bíblia Sagrada fala acerca disso. A oração que era levada de Apocalipse 5, verso 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de ouro e cheias de incensos, que são o que, queridos? As orações. O que a igreja central de Macaé, lá em Jerusalém, não fazia? Não o quê? Não oravam. Como é que estão os teus joelhos, querido? Como estão os teus joelhos? Eu não estou dizendo aqui que só oração ajoelhado é que Deus ouve. Há um grupo na igreja que anda com umas ideias assim. Não, se não for ajoelhado, Deus não ouve. É pecado você orar em pé, ou orar sentado. Se o extremismo religioso ele não conduz a pessoa à salvação, por outro lado, a preguiça espiritual tem levado muitas pessoas à perdição. Tem pessoas que à noite, ao invés de fazer meditação, faz medeitação. Deita na cama, começa a orar, daí a pouco começa a fazer 3 coisas. Qual a primeira? Está o quê? Dormindo, roncando e o quê? E babando. E babando. Não tem calo nos joelhos, mas tem calos nas costas. Porque nunca leva um assunto dela para Deus em oração. Deita ali, começa a orar, falar com Deus, daí a pouco não fala coisa com coisa. Pastor, eu não posso ajoelhar, eu tenho um problema no joelho. Não tem problema. A minha esposa não ajoelha. Vocês vão ver aqui que ela e minha sogra, as duas têm problemas no joelho. Vocês vão ver que a maioria das orações ela fica em pé. É uma falta de respeito. Se toda oração ela ajoelhar, o joelho dela vira uma cabeça de repolho ali. Estou falando para aqueles que têm condição e não oram. Para aqueles que não têm uma vida de oração. Ellen White diz no livro Caminho a Cristo que as trevas do maligno rodeiam aquele que negligencia a oração. E nem sempre, querido, eu preciso estar ajoelhado para falar com Deus. Eu posso estar dirigindo Deus assim como eu estou dirigindo esse carro. Dirige também a minha vida. Porque Deus, eu quero ir para caminhos que não são os seus. Eu quero parar em lugares onde o Senhor não se encontra. E eu quero me apressar para destinos onde o Senhor não vai estar. Você está lavando as vasilhas, Deus, assim como eu estou lavando essas vasilhas, lava o meu coração, limpa o meu coração, querido. Você não precisa estar ajoelhado para falar com Deus, mas você precisa falar com Deus. Quantos dias? Todos os dias, todos os dias. Os jovens, lá na central de Macaé, em Jerusalém, não oravam a Deus. Você tem feito suas orações? O último pecado que eles cometeram, diz assim, ó, e nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. O que era um holocausto, querido? Me ajuda aqui que eu esqueci. Um holocausto era o quê? O que era um holocausto? Uma oferta de sacrifício. Quando é que o povo geralmente oferecia um holocausto? Quando eles tinham o quê? Cometido o quê? Cometeram pecados, e eles chegavam diante de Deus com a sua oferta, e diziam assim, Deus, eu o quê?
pequei, mas eu estou o quê? Arrependido. Eu lhe pergunto, como eles não ofereciam mais holocaustos, eles pararam de pecar ou perderam o medo do pecado? Veja, queridos, que são os passos da apostasia. Veja, igreja salva, vinha a igreja salva? Vinha a igreja não salva. Mas você ficar no culto domingo e quarta, não fortalece a vida espiritual de ninguém. Só vem a igreja dia de sábado, não muda a vida de ninguém. Não muda, é claro, cada caso é um caso. A pessoa trabalha, teve um imprevisto, uma situação. Eu estou dizendo aqueles que poderiam vir, mas estão assistindo o jogo do Flamengo. Poderia estar aqui na quarta-feira, mas está na novela. Poderia estar fazendo aqui participando na igreja, mas está passeando no shopping. Eu estou dizendo para esses que poderiam estar aqui, mas não estão. Entende, querido? Então você vê que são os passos da apostasia. Se eu sou pai de família e eu tenho crianças em casa e eu não venho à igreja dia de domingo e quarta-feira, eu estou ensinando ao meu filho o quê? Que a igreja o quê? Não é o melhor lugar para estar. A igreja não é o melhor lugar para estar. Entende? Eu fui fazer uma programação num distrito lá no Espírito Santo que há 15 anos eu passei nele. E é interessante que eu passei alguns dias lá nesse distrito e revi os pais de filhos que eu dediquei. E o comportamento dos filhos é o mesmo comportamento dos pais. Os pais que não eram dizimistas eram os mesmos filhos que também não eram dizimistas. Os pais que não iam à igreja tinham os mesmos filhos. Os filhos continuavam também no mesmo costume, agora adultos, com família formada, e também não iam na igreja. Veja, queridos, nós temos vivido hoje a pior geração de cristão da história da humanidade. A pior geração. Os nossos avós, eles eram mais crentes que os nossos pais. Nossos pais eram mais crentes que a gente. E nossos filhos serão piores crentes do que nós. E a culpa é nossa. A culpa às vezes é minha, porque eu sou pai, mas não dou exemplo. Eu sou pai, mas não venho à igreja. Eu sou pai, mas não faço um trabalho missionário. Eu sou pai, mas não sou dizimista. Eu sou pai, mas não testemunho. E por conta disso, os nossos filhos estão se perdendo. E é por isso que às vezes você encontra aí adventista que foi líder de igreja, foi pastor, foi ancião, e hoje ele está trabalhando no sábado. Hoje ele está no boteco. Hoje está no espiritismo. A pessoa, ela perdeu o medo do pecado. Ela perdeu o medo ali. E o texto, ele continua dizendo, os últimos versos, ele diz assim: pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror e ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os vossos próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram onde, queridos? Se o texto terminasse aqui, seria uma desgraça para nós. Mas o nosso Deus é o Deus da segunda chance, é o Deus das oportunidades, é o Deus que deseja restaurar a sua família, mudar a sua vida, salvar os seus filhos, restaurar o seu lar. Por isso o verso seguinte, ele diz assim, verso 10: agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor do quê, querido? Da sua ira. Filhinhos, não sejais mais o quê? Ou seja,
se você não vem à igreja domingo e quarta, só aparece aqui no sábado, o que é que você precisa fazer? Você não vem domingo e quarta, o que é que você tem que fazer? Passar o quê? Passar a vir. Porque sua família vai sair da igreja. Queridos, eu não conheço ninguém que fica faltando culto domingo e quarta, que lá na frente a sua família não tenha problema na igreja. Pode ser que essa igreja aqui seja a primeira. Não, o pessoal não vem domingo e quarta, mas todo mundo está firme na fé. Né? Então, filhinhos, não sejais mais negligentes, pois o Senhor os escolheu para estar diante dele, para o servirdes, e para serdes seus ministros, e para queimardes incenso. E como resultado, querido, verso 12, então se levantaram as famílias da central de Macaé, todas elas, para poder ter a sua vida reavivada e entregue ali nas mãos do Senhor. Queridos, Deus, Ele deseja dar uma oportunidade para essa igreja. Deus, Ele deseja restaurar a tua vida, a sua casa, seus filhos, salvar o seu esposo, a sua esposa. Mas essa restauração, esse reavivamento, ele tem que começar por quem? Por quem? Por você. É por você que tem que começar. Se não for por você, por quem será? Se não for hoje, quando vai ser, querido? Não adianta a gente ficar se queixando, reclamando, se nós não tomarmos uma atitude, se nós não firmarmos a nossa fé em Cristo Jesus, se nós não buscarmos junto à cruz a sua graça, a sua misericórdia, que Ele deseja conceder a cada um de nós. Deus, Ele tem um plano de salvação para essa igreja, querido. Um plano de restauração para as famílias dessa igreja. E se você assim permitir, Deus, Ele vai mudar a sua vida. Se você assim permitir, Ele pode restaurar o seu lar, pode salvar a sua casa, pode salvar a sua vida. Mas para isso você tem que querer, você tem que se entregar nas mãos dEle. Por isso eu quero fazer um convite nessa noite. Um convite a colocar a sua vida nas mãos de Deus, a falar: Deus, me ajuda, me abençoa. Deus, me ajuda a mudar a minha história, porque eu quero ser fiel ao Senhor, mas eu não consigo. Eu quero vir à igreja, mas sempre me atrapalho. Eu quero ler a Bíblia, mas eu não compreendo. Eu quero estudar a lição, mas eu esqueço. Eu quero orar, mas não tenho vontade. E se você assim desejar, se colocar nas mãos de Deus, Deus, Ele tem o poder de mudar a sua vida. Porque junto à cruz, querido, junto à cruz, há lugar para ti. Junto à cruz, há um lugar que Ele deseja lhe conceder a salvação. Se você tem esse desejo, eu lhe convido, enquanto a Laodiceia canta, a se apresentar diante de Deus, a se levantar no seu lugar e aclamar ao Senhor. Cruz onde Cristo morreu, a poder de abrigar e salvar. Ali, meu Jesus, por amor padeceu, amor tão imenso, mais vasto que o mar. Junto à cruz há lugar para ti. Junto à cruz há lugar para ti. Salvou a milhões e ainda luz
cruz há lugar pra ti. Sem Cristo não podes viver. Sem Jesus tu não deves andar. Vigor fluirás, vida plena de ter, se em teu Salvador tu quiseres confiar. Junto à cruz há lugar pra ti. Junto à cruz há lugar pra ti. Salvou a milhões e ainda há lugar. Junto à cruz há lugar pra ti. Junto à cruz há lugar pra ti. Junto à cruz há lugar pra ti. Salvou a milhões e ainda há lugar. Junto à cruz há lugar pra ti. Salvou a milhões e ainda há lugar. Junto à cruz há lugar pra ti. Junto à cruz há pra ti. Bondoso Deus, aqui estão as famílias de Macaé. Nós vimos essa noite 4 pecados que a Igreja Central de Macaé, lá em Jerusalém, cometeu, e que nós, como Macaé moderna, não queremos cometer, Senhor. Por isso, Deus, toma cada um de nós nas tuas santas mãos. Aqueles que têm se demonstrado fracos na fé, fortaleça, Senhor. Aqueles que enfrentam dificuldades para estar aqui na tua casa, visite, para que aos domingos, às quartas-feiras, o seu peito tenha um desejo tão grande de estar aqui, que nada, Senhor, vai impedi-los de participar da tua igreja. Aqueles que não leem a Bíblia, ajude, Deus, porque como a gente vai se manter firme se não tomamos o principal alimento, que é a Bíblia Sagrada, o estudo da lição, a oração contigo, Senhor? Iremos retornar agora para o nosso lar. Que a tua graça, que a tua misericórdia acompanhe de nós. Fica, Senhor, conosco. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor